Bom, voltando então ao mesmo slide que nós estávamos, com a tentativa dos alemães de incorporarem a região dos Sudetos, essa tentativa acabou resultando num processo mais tenso, tá, por parte da Liga das Nações. E esse processo ele só foi resolvido através de um acordo que a gente chama de Acordo de Munique. O que foi esse acordo? Tá? Aqui a gente tem uma imagem, antes de falar desse acordo, a gente tem um slide que fala assim, ó, através da junção, né, da incorporação da Áustria pelo Hitler, né, tem uma charge aí fazendo uma crítica, né, o Hitler dizendo, tudo o que é meu será teu, né, para a noiva austríaca. Vou ficar com os teus territórios e matérias-primas. Na prática, era isso que o Hitler desejava, tá bom? Aí, na sequência, a gente tem uma charge que fala sobre esse Tratado de Munique, esse Acordo de Munique. O que foi esse acordo, tá? Esses dois representantes, aqui quem está amarrado seria a região dos Sudetos, tá? Que é essa região que está sendo decidida nesta contenda. Aqui o Hitler, né? Esta é a minha última exigência. Por quê? Você tem as duas lideranças da Liga das Nações. O Daladier, né, o representante francês, o Chamberlain, o representante inglês. E aí esses dois caras, eles negociaram com Hitler, percebam que não tem o governo da Tchecoslováquia participando, né? E esses caras, eles acabaram negociando para ver como é que se daria esse processo de incorporação, visto que eles entendiam que esse tipo de avanço produzido pelos nazistas era um avanço muito intenso e que isso não podia acontecer, embora todos os avanços anteriores eles tenham aceitado. Tá? O que aconteceu aí, pessoal? Quem mediou esse conflito foi o Mussolini. Né? Quem chefiou essa reunião, o Acordo de Munique, foi o Mussolini. De um lado, você tinha lá o Daladier e o Chamberlain, e do outro você vai ter o Hitler. E aí eles vão jogar a conversa fora, né, vão conversar, vão negociar. O Hitler promete, dizendo que aquela seria a sua última exigência, mas na prática o Hitler escolhia uma série de outras novas exigências, né, visto que ele defendia a ideia de espaço vital, então significava que o Império Alemão precisava anexar muito mais regiões. Né? Inclusive tem alemão fora desse império ainda. Tá? Então a gente tem essa situação. O que foi feito na sequência? Através do Acordo de Munique, Daladier e o Chamberlain, eles concordaram com a anexação dos Sudetos, com a incorporação dos Sudetos por parte da Alemanha, mas deram um ultimato, né? Disseram que era preciso frear qualquer novo tipo de incorporação ou qualquer nova ação dos nazistas, caso contrário, eles poderiam se voltar contra os nazistas. Na prática, eles deram um ultimato: Hitler, não invada a região da Polônia, porque se você invadir a Polônia, nós iremos à guerra contra você. Tá? Então eles dão esse ultimato através do Acordo de Munique. O Hitler, ele aceita a incorporar os Sudetos e, claro, fica meio atravessado com esses dois por conta desse impedimento à anexação da Polônia, mas o grande desejo do Hitler é anexar essa região da Polônia porque tem algo muito mal resolvido no pós-guerra que inclui essa região da Polônia. Então o que a gente vai observar? Que o Hitler, de novo, vai passar por cima e vai desrespeitar esse Acordo de Munique. Isso acabou, inclusive, levando o início da Primeira Guerra Mundial, que nós vamos ver, da Segunda Guerra Mundial, que nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Aqui, nessa imagem, a charge, ela diz o seguinte, né, o título: o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Ela é bastante expressiva, pessoal, da política de apaziguamento. Tá? Há muito tempo que o senhor está aí incomodando minha afilhada. Então você tem aí o Hitler sentado e depois você tem várias moças representando aí os países cobiçados pelo Hitler. Tá? Falemos claro, as suas intenções são boas? Esse senhorzinho, tá? Esse senhorzinho, ele é representativo da Inglaterra mesmo, tá? Aí o Hitler responde: não, senhor. Olha o que o cara pergunta: as suas intenções são boas? O Hitler responde: não, senhor. Ah, bem, pensei que as suas intenções não eram boas. Olha que absurdo. Ou seja, eles fingiam não ver ou ouvir absolutamente nada. Ou seja, foram coniventes nesse processo de ascensão do próprio nazismo nesse sentido, tá? Apenas nesse sentido. E isso lhes custou muito caro à humanidade, essa forma apaziguadora, essa forma pacífica que eles trataram Hitler até um determinado momento. Né? Por quê? Porque existia todo aquele lenga-lenga de pacto anti-Cominter, e esses caras acreditavam que seria possível destruir o comunismo através das mãos de Mussolini, através das mãos de Adolf Hitler, ou através das mãos do Hirohito, tá? Lá do japonês. Aqui a gente tem o Chamberlain voltando, ele era primeiro-ministro, tá? Inglês. Ele volta desse Acordo de Munique com um papel, né, com a cláusula, com um papel assinado, exibindo para todo mundo, dizendo assim: olha, nós acabamos de evitar uma nova guerra. Ele concordou, né, ele não mais anexará absolutamente nada.
né, ele aceitou todas as cláusulas. E aí eu coloco, né, na foto de 30 de setembro de 1938, o primeiro-ministro britânico mostra aos jornalistas o documento obtido em Munique, em que Hitler se comprometia com a paz em troca das concessões obtidas sobre a Tchecoslováquia. Visivelmente satisfeito, o primeiro-ministro afirmou, aspas, creio que representa a paz para a nossa geração. Chamberlain morreu em novembro de 1940, pouco mais de um ano após o início da Segunda Guerra Mundial. Tá? Ele foi, inclusive, substituído pelo Winston Churchill, tá? Uma das principais figuras, né, o conservador, né, uma das principais figuras dessa Segunda Guerra Mundial. Beleza? E o que o Hitler ele fez? Era para anexar apenas a região dos Sudetos, através do Acordo de Munique, ele abocanhou praticamente a Tchecoslováquia inteira. Tá? E aí o próximo passo, qual é o próximo passo? A invasão à Polônia. Lembra que após o Tratado de Versalhes, o que a gente teve? Uma situação muito complicada. Você tem a Alemanha aqui, aí você tem a Polônia, ela foi constituída aí após a Primeira Guerra Mundial, mas para ela ter uma saída para o mar, o que os caras eles fizeram? Eles dividiram o território alemão. Tá? Aqui você tem a Alemanha e aqui a Prússia Oriental. Ou seja, eles cortaram esse território para criar esse porto internacional, o porto de Danzig, para conceder aos poloneses uma saída para o mar. Isso criou um grande mal-estar no pós-Primeira Guerra Mundial. Tá? Então essa invasão ela tem como um dos objetivos, né, a anexação dessa parte aqui também. Tá bom? Além de todas as questões identitárias, né, de tomá-los como inferiores, a serem combatidos, a serem dominados, percepções que estavam nas entranhas dos nazistas. Tá bom? Só que o Hitler, o que ele faz? Ele não é tonto. Ele sabe que, em boa medida, a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial se deu em função desses alemães terem participado de uma guerra em duas frentes, frente ocidental e frente oriental. E aí, o Hitler, ele acaba fazendo o quê? Ele tenta se precaver. Ele sabe que franceses e ingleses poderiam estar blefando quando disseram que iriam à guerra caso ele invadisse a Polônia, mas ele não tinha certeza disso. Portanto, ele precisava assegurar que numa possível guerra não houvesse uma guerra para os alemães em duas frentes. E aí o que ele resolve fazer? Ele resolve se aproximar ou fazer um acordo com os soviéticos, exatamente com aquela região que ele prometia destruir. Né? Então o acordo dele era fazer, ou melhor, a intenção dele era neutralizar os soviéticos, incorporar a Polônia, e se viesse uma guerra que ele combatesse na frente ocidental apenas. O que acabou acontecendo então? Foi assinado este acordo em 23 de agosto de 1939. Logo na sequência, 1º de setembro, ele invade a Polônia. Tá? Esse pacto, esse acordo entre União Soviética e Alemanha, a gente chama de Pacto Ribbentrop-Molotov, ou Pacto de Não Agressão, Pacto de Não Agressão Germano-Soviético. Tá? O que diziam essas cláusulas deste contrato, deste acordo? A divisão da Europa Oriental em áreas de influência entre alemães e soviéticos. Né? Os estados bálticos passariam para o controle russo. Lembra aquelas regiões que o Império Russo perdeu com o chamado Tratado de Brest-Litovsk para eles saírem da guerra? Os russos eles desejavam reconstituir esse império, reconstituir esses domínios. Então, esses elementos estarão nas cláusulas deste contrato. Domínio alemão sobre a parte ocidental da Polônia. Então, eles pretendiam, ambos, dividir a Polônia em duas partes. E a Alemanha se comprometia a vender maquinaria e produtos manufaturados aos soviéticos em troca de trigo e matérias-primas. Então, um acordo relativamente tranquilo. Mas vale destacar que este acordo ele foi o resultado também de uma não aceitação de franceses e ingleses num acordo com os soviéticos anteriormente. Tá? Você tem registros documentais que o Stalin ele passou praticamente a década de 30 inteirinha tentando estabelecer um acordo com franceses e ingleses que consistia numa aliança entre eles para frear o processo de fortalecimento do nazismo alemão. Então você tem registros de que Stalin tenta fazer um acordo com franceses e ingleses durante praticamente toda a década de 30. E esse acordo não foi aceito por eles. O que o Stalin faz? Ele sabia que o grande alvo do Hitler era a União Soviética. Só que essa União Soviética, se fosse a guerra neste momento, em 39, ela não teria a menor chance, não teria colaboração de absolutamente ninguém. E aí, quando surgiu essa possibilidade de um acordo de não agressão, em um intervalo de 5 a 10 anos de não agressão entre essas duas nações, ele topa. Né? Ele topou porque ele imaginava que seria um tempo suficiente para você investir pesadamente numa nova etapa dos chamados planos quinquenais. Tá? Porque ele sabia que o alvo predileto do regime nazi-fascista era exatamente a própria União Soviética. Então se aceita esse pacto de não agressão, que deveria durar a princípio de 5 até 10 anos, mas o que todo mundo sabe, né, é que
esse pacto ele vai ser rompido pelos nazistas. Isso já em 1941, quando os nazistas colocaram em prática a chamada Operação Barba Ruiva, né? A Operação Barbarossa, que consistiu basicamente na invasão nazista ao território soviético, tá bom? Então isso é um ponto importante. Aos infiltrados britânicos e franceses presentes em Moscou e Berlim, na ocasião da assinatura desse pacto, informaram a seus respectivos governos o que estava sendo tramado. Porém, seus líderes tornaram a pecar por ingenuidade e não deram ao acordo a importância merecida. Por sua vez, os poloneses estavam surpresos diante da confabulação de seus dois grandes inimigos históricos, uma amizade repentina que não lhes trazia bons presságios. E não lhes trouxe mesmo. Tá? Isso aqui é a reunião do acordo, né, do Pacto Ribbentrop-Molotov, aqui o Hitler comemorando, que indica que todo mundo embebedou, menos ele, porque ele não bebia. Aqui o casamento, né? Quanto tempo vai durar a lua de mel? Né? Nessa charge aí, uma crítica a essa aproximação entre esses dois. E aqui, né, em 1939, era assim, flores, e agora, ou seja, quando os alemães atacaram os soviéticos, em 41, você tem também um conflito entre ambos, tá? Então, início da guerra, 1º de setembro de 1939, com a invasão da Polônia, tá bom? Pelo norte, desde a Prússia Oriental, cortando o estreito e cercando a cidade de Danzig, né? Isso aqui vocês não precisam decorar, né? Onde a população germânica reduziria a fraca tropa de defesa polonesa. Pelo oeste, através da Prússia Ocidental, e pelo sul, tomando como ponto de partida o território tcheco ocupado, tá? Aqui a gente vai ter, embora alguns historiadores não usem essa expressão, uma rápida invasão à Polônia, que vai acabar sendo denominada, dentro do contexto de Segunda Guerra Mundial, de Guerra Relâmpago, né? A Blitzkrieg, né? A chamada Guerra Relâmpago. Hitler ordenou que alguns dias antes fosse forjado, então você precisava justificar a invasão à Polônia, né? Olha que absurdo. Hitler ordenou que alguns dias antes fosse forjado um ataque polonês a uma emissora de rádio alemã em Plitvicin. Para tanto, foram escolhidos alguns presos comuns, que foram vestidos com uniformes poloneses e assassinados a sangue frio, mas de tal modo que parecesse que tivesse ocorrido um enfrentamento com os soldados alemães, responsáveis por proteger a emissora. A farsa não convenceu ninguém, mas tampouco era necessário. Na madrugada de 1º de setembro, as tropas alemãs cruzaram a fronteira. As tropas alemãs se mostraram rigorosas no campo de batalha. Bem treinada e equipada, a Wehrmacht, né, surpreendeu a Europa com uma campanha rápida e eficaz, perante a qual o atrasado exército polonês, que ainda fazia uso das tropas de cavalaria, nada pôde fazer. A campanha da Polônia terminou em tão somente 28 dias. Os alemães sofreram 10 mil baixas, ao passo que mais de 150 mil vidas polonesas foram perdidas entre soldados e vítimas civis dos bombardeios. Tá? Então, essa palavra, Wehrmacht, representa essa força terrestre alemã. Tá? Wehrmacht, a força terrestre, e a Luftwaffe, a força aérea. Aqui o Hitler, né, pegou todos os presentinhos que ele desejava. Né? Estão vendo ali, ele anexou a Polônia. Vocês estão vendo todas as outras regiões aí? O Hitler ele consegue, em boa medida, exceto ali a União Soviética, atacá-las, muitas delas ainda em 1940, né? Consegue dominá-las ainda em 1940, até por volta ali de junho, julho de 1940. E todos esses ataques, todas essas investidas sobre essas regiões vão se dar dentro de uma conjuntura que a gente chama de Guerra Relâmpago, a Blitzkrieg. Tá? Então essa vai ser uma das marcas registradas deste segundo conflito. Né? Essa Guerra Relâmpago, que era um ataque coordenado, né? Um ataque aéreo. Então a Luftwaffe vinha, bombardeava, né? E aí você tinha os Panzer, né? os tanques de guerra, e a galera, os soldados alemães, na sequência, né? Com cavalaria, com tudo que era possível ser utilizado, né? Conquistando ali a região que eles desejavam, beleza? Então aqui as fases da guerra, né? Você tem 3 fases dessa guerra, quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial. A primeira fase são as vitórias do eixo, a campanha da Polônia à invasão da União Soviética, tá? Então esse eixo, né, o Japão, a Itália e a Alemanha pareciam ser indestrutíveis até 1941. Depois de 41 a 43 você tem um equilíbrio de forças, né, entre os dois lados, a tríplice, o eixo e os chamados aliados. E a partir de 43 até 45 você tem 3 batalhas se consolidando que acabam decidindo a sorte da guerra, né? A batalha de Midway, lá no Pacífico, a batalha de Alamein, na região do Mediterrâneo, e a batalha de Stalingrado. Então essas 3 batalhas elas serão muito importantes, né, nesse processo de transição para essa terceira e última etapa da guerra, que vai mostrar o quê? Uma virada de mesa, uma virada de jogo, ou seja, se o eixo venceu a primeira etapa e houve um equilíbrio no meio da guerra, nessa terceira etapa você acaba virando o jogo. Tá? Após a ocupação da Polônia pela Alemanha nazista, o fim do ano de 1939 se caracterizou pela Guerra de Mentira. A França e a Inglaterra evitaram um ataque frontal à Alemanha, pretendendo levá-la à capitulação por meio de um bloqueio econômico que não surtiu qualquer efeito. Tá? Então, vitórias do eixo.
1940, a gente tem a Alemanha passando a ofensiva, substituindo essa guerra de mentira pela a Blitzkrieg, né, a Guerra Relâmpago. Aí eu já mencionei o que representou na prática essa Guerra Relâmpago. Tá? Na sequência, em 1940, a Alemanha ocupou a Dinamarca e a Noruega, né, obviamente sempre com o objetivo de abastecer a Alemanha, e mais do que isso, evitar que essas regiões fossem ocupadas pela Inglaterra, a fim de que os ingleses, né, pudessem utilizar aquela região como uma região estratégica contra a Alemanha. Tá? Então, objetivos estratégicos: assegurar a proteção do comércio de ferro com a Suécia, assegurar posições vitais para a guerra naval contra a Inglaterra. E qual é a consequência para a Inglaterra? A substituição de Chamberlain por Churchill como primeiro-ministro. Né? Porque ele acaba entrando em desgraça política, antes mesmo da morte. Por quê? Porque ele havia promovido uma estratégia muito precipitada. E essa estratégia precipitada custou muito caro à própria humanidade, que foi o próprio início da Segunda Guerra Mundial. Tá? Na última fase da guerra, quando as fronteiras do Reich, quando as fronteiras do Império Alemão estavam sendo atacadas pelos aliados, 300 mil soldados ainda se encontravam na Noruega. Portanto, a aventura escandinava de Hitler não só lhe proporcionou poucos benefícios, como também comprometeu decisivamente suas campanhas posteriores. Tá? Então, uma estratégia bastante arriscada na região da Escandinávia, na região lá do Mar Báltico. Bom, aqui então essas conquistas, esse processo de conquista do Hitler, já perdi o fôlego, né, a essa altura do campeonato. Em maio de 1940, a invasão da Holanda, todas essas invasões, elas estão dentro dessa conjuntura de guerra relâmpago, beleza? Mesmo sob o intenso bombardeio da Luftwaffe alemã, grande parte dos efetivos encurralados foram transportados para a Inglaterra na célebre operação naval conhecida como retirada de Dunkerque. O que os alemães fizeram? Feita a invasão relâmpago a todas aquelas regiões que a gente viu naquela outra imagem, os alemães resolveram invadir a França. Tá? Essa invasão ela não foi difícil. Né? Você vai ver que em junho de 1940 a França já havia caído, ou seja, a França já havia sido dominada pelos nazistas. Eles resistiram, né? A força franco-britânica tentaram resistir a essa invasão, mas foi um verdadeiro corre-corre para a manutenção da vida dessas pessoas, desses militares, né? E por isso essa expressão, a retirada de Dunkerque. Então eles se retiraram em embarcações, muitas delas extremamente precárias, em direção à Inglaterra, tá? Para tentarem aí promover a defesa da vida, ou a proteção de suas vidas e, inclusive, buscarem uma reação, beleza? E o que aconteceu depois com a França, tá? Então, aqui a queda da França, depois vocês leiam com um pouquinho mais de cuidado, tá? Você tinha uma linha de proteção, a chamada linha Maginot, mas essa linha ela foi transposta pelos alemães, tá? E isso custou muito caro aos franceses, por quê? Porque esses franceses tiveram seu território dividido. Essa parte aqui, você vai ter um governo comandado pelos próprios nazistas, e essa parte aqui a gente vai ter um governo, entre aspas, livre, a chamada República de Vichy, que era um governo colaboracionista. Ou colabora, ou também perderão esse espaço, tá bom? Então, é dentro dessa conjuntura aqui que você vai ter o Hitler, inclusive, realizando o seu grande desejo, tirar uma foto de frente, em frente da Torre Eiffel, tá? Aqui, então, depois de conseguir vencer a França, qual é o inimigo a ser batido? A Inglaterra. Só que esse conflito ele seria mais complicado, porque você teria que travar uma guerra aérea, né? Não somente uma guerra de movimento de tropas, movimentação de panzer, né? de carros, enfim, de tanques de guerra. O que a gente tem, então? A partir de 8 de agosto de 1940, uma batalha contra a Inglaterra, e aí você vai ter, de um lado, a Força Aérea Alemã, chamada Luftwaffe, e do outro, a Real Força Aérea Britânica, né? A Luftwaffe versus a RAF. O grande desejo aqui, pessoal, dos alemães, era primeiro promover um bombardeio à Inglaterra, para que eles pudessem colocar em prática uma operação chamada Operação Leão Marinho. Tá? Então, primeiro a gente bagunça as estruturas dos ingleses e, na sequência, a gente coloca em prática um ataque, né? Ou seja, uma invasão pelo mar. Só que isso acabou sendo neutralizado, né? Em virtude desse enfrentamento aéreo, né? Digamos assim, dessa defesa ou dessa reação da Real Força Aérea Britânica. Embora eles não tivessem um poder de fogo a ponto de desequilibrar o Estado alemão, eles conseguem se defender de certa forma, né? E isso vai ser muito interessante. Isso, inclusive, levou esse carinha aí da foto, é o Winston Churchill, a pronunciar essa frase, né? Nunca na história dos grandes conflitos humanos, tantos deveram tanto a tão poucos, ou seja, nunca tantas pessoas deveram tanto a Real Força Aérea Britânica, né? Lutaremos nas praias, lutaremos nos locais de aterrissagem, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas montanhas, jamais nos renderemos, tá? Então você tem toda uma questão aí de estratégia, de conflito, a questão da propaganda, explorar bastante o espírito nacionalista, de guerreiros mesmo, tá?
E antes desse conflito com a Inglaterra, há quem diga que o Hitler tentou um armistício, um acordo de paz com os ingleses, tá? Porque o Hitler ele não via a Inglaterra como inferior, tá? Via a Inglaterra com uma capacidade de desenvolvimento também, com uma capacidade bastante elevada. Só que esse acordo não saiu, pelo contrário, você, através desse primeiro-ministro, você fazia vários e vários pronunciamentos para exatamente despertar esse interesse de toda a população inglesa em torno dessa guerra, tá bom? Em fevereiro de 1941, após o fracasso da ofensiva italiana, aí você tem outras situações que são os conflitos que os italianos se envolvem. A Itália fascista ela era tão ruim de guerra quanto foi o Império Austríaco na Primeira Guerra. Ou seja, os alemães eles tiveram que a todo momento socorrer os italianos. E um desses exemplos é o que está descrito nesse slide, tá? Após o fracasso da ofensiva italiana na África, a Alemanha desembarca na Líbia o Afrika Korps, comandado pelo general Rommel. Objetivo: conquista do Canal de Suez, cortando assim as rotas vitais da Inglaterra, isolando-a de seu império colonial, tá? Ao mesmo tempo, processou-se a adesão da Hungria, da Romênia e da Bulgária às nações do eixo, às forças do eixo. A ocupação da Iugoslávia e da Grécia completou-se em maio de 1941, o isolamento da Inglaterra. Nessa época, o nazifascismo dominava virtualmente toda a Europa. Então lembra que até 1941 você tem o avanço do eixo, é o que a gente observa dentro dessa conjuntura, tá? O equilíbrio de forças tem a ver com a invasão à região soviética, né? Então, embora a região soviética ela tenha perdido muito dentro dessa conjuntura de invasão dos alemães, porque esse ataque vai ser um ataque coordenado, quando os alemães eles tiveram que atuar em duas frentes de batalha, a situação acaba levando a um equilíbrio, né? Por quê? E por que eles invadiram a União Soviética? Porque eles não conseguiram transpor as barreiras inglesas. Então aquela guerra contra os ingleses, aquela batalha contra os ingleses, estava, de certa forma, consumindo muitas riquezas da Alemanha. E o Hitler, para evitar desabastecimento, o que ele faz? Ele vai para cima da União Soviética. Tá? Então, Hitler ordenou a invasão da União Soviética e deu início à Operação Barba Ruiva. A invasão estendeu-se por uma frente de quase 3.000 quilômetros e tinha em vista conquistas simultâneas. Por isso é um ataque coordenado. Atacar os três principais centros, tá? Três principais regiões: Leningrado, Moscou e a região do Cáucaso. Tá? São aí os ataques coordenados promovidos pelos nazistas. Tá? Sucesso inicial da ofensiva alemã, ocupação da Ucrânia, cerco a Leningrado e Moscou. Ele não chegou a dominar Moscou, né, porque você tem uma ofensiva, essa ofensiva nazista foi contida em novembro de 1941 em Moscou, né, o Exército Vermelho passava a contraofensiva dentro dessa conjuntura. E aí a resistência de Leningrado, tropas nazistas repelidas para 200 quilômetros a oeste de Moscou. Então você tem uma resistência soviética também, embora muito mal equipados, né, em comparação aos alemães, eles conseguem resistir, né, a esses ataques, mas sofreram muito, né, a guerra inteira, né, praticamente. Inclusive, o próprio Stalin, ele praticamente de joelhos, ele pedia que fosse aberta uma nova frente de batalha no Ocidente, né? E o que a gente vai observar é que essa União Soviética ela está também sangrando até praticamente a morte, tá bom? Então, aqui é a Operação Barba Ruiva, então esses ataques coordenados em 3 regiões específicas. Fim da neutralidade dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos eles se mantiveram neutros, mas eles já começavam a acenar uma opção para o conflito. Então, em 1941, em março de 41, o Congresso votou a chamada Lei de Empréstimos e Arrendamentos, no qual se permitia o empréstimo aos chamados países que lutavam contra o eixo, né? Em agosto de 41, a conferência entre Roosevelt e Churchill culminou na Carta do Atlântico, ou seja, no qual eles se comprometiam a atuar em conjunto contra as arbitrariedades do mundo, contra os regimes nazifascistas, contra os elementos imperialistas, tá? Depois vocês deem uma olhada aí na prática. Então, já havia uma aproximação entre esses dois. E aí, agravamento das tensões entre os Estados Unidos e o Japão na Ásia e no Pacífico. Todo mundo se lembra, né? O Pacífico, ali no Pacífico, os Estados Unidos tinham bastante interesse, e uma das regiões de interesse dos Estados Unidos acabou sendo atacada pelos japoneses, né? O ataque japonês à base naval americana de Pearl Harbor, na região do Havaí. Então, logo depois, a Alemanha e a Itália declaravam guerra aos Estados Unidos, né? Então, o governo americano decretou o embargo comercial ao Japão e exigiu a imediata evacuação da China e da Indochina. Por quê? Porque o Japão estava naquele processo de avanço do eixo, conquistando tudo ali no Pacífico. Isso preocupou os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos deu um ultimato, né? Pode parar com isso, devolva a liberdade de determinadas regiões. E os japoneses, o que eles fizeram? Como uma forma de reação, atacaram a base aérea naval no Pacífico, né, que pertencia aos Estados Unidos. E isso acabou provocando os Estados Unidos, ou levando os Estados Unidos à própria guerra, tá bom? E, portanto, a gente